Atenção! Mantenha observação. O objeto não identificado monitorado em nossos radares desapareceu da área de cobertura. Câmbio. Perdemos a localização na altura de Três Corações, próximo a Varginha, sul de Minas Gerais. Autoridades foram alertadas e estão sendo mobilizadas. Câmbio. Vasculhem todo o perímetro. Temos informações que um objeto pode ter caído na região, podendo ter tripulantes feridos. Façam tudo com o máximo de discrição. Coletem o que encontrarem e levem para a base. Câmbio. Avistamentos misteriosos, chantagens em troca de silêncio, mortes suspeitas, seres com formas estranhas, são partes de um caso que entrou para a história do Brasil e do mundo. O caso de hoje vai falar sobre o ET de Varginha. Os fatos narrados aqui seguem uma ordem cronológica ponto a ponto, com base em depoimentos de diversas testemunhas que estavam em locais diferentes da cidade, em horários diferentes, mas quando esses comentários são conectados, acabam de alguma forma trazendo um sentido, principalmente para quem acredita na vida em outro planeta. Olá, misteriosos! Se você for novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sino para receber notificação sempre que um novo caso for lançado, deixe seu like, deixe seu comentário. Essas são ações importantes que ajudam no crescimento do canal. Recados dados, vamos para o caso de hoje. No dia 20 de janeiro de 96, a vida dos moradores de uma cidade no sul de Minas Gerais mudaria para sempre. Suas histórias seriam afetadas por um encontro peculiar com criaturas literalmente de outro mundo. E tudo começa nos arredores das cidades de Três Corações, Cambuquira e Varginha, quando um estranho objeto similar a um dirigível foi avistado por diferentes pessoas ao longo das primeiras semanas de janeiro, entre os dias 13 e 19. Mas foi uma pequena fazenda às margens da rodovia Fernão Dias, estrada que liga São Paulo a Minas, que veio o mais intrigante desses relatos. Numa madrugada silenciosa de uma sexta para o sábado, dia 20, os caseiros Érico de Freitas e Oralina Augusta, que se preparavam para dormir, de repente foram assustados pela agitação das vacas no pasto. Preocupados com o que poderia estar perturbando os animais, eles decidiram averiguar. Foi quando, ao abrirem a janela, viram no céu um objeto muito diferente. Benê, corre aqui, corre aqui! Olha aquilo ali no céu! Eita, parece que o trem tá caindo. Mas que coisa estranha! Que avião diferente, uai! Claro que não, Oralina. Onde já se viu um avião assim? Parece um submarino. O tal objeto que eles observaram, de acordo com seus próprios relatos, era comprido como um ônibus, grande e arredondado como um charuto. Estava soltando fumaça como se estivesse danificado e também estava caindo. Após quase uma hora que eles ficaram atônitos, apenas vendo essa suposta aeronave passando, ela desapareceu enquanto caía na direção das montanhas. Amanhece então sábado em Varginha, a poucos quilômetros dessa fazenda, um dia que jamais seria esquecido. Por volta das 9 da manhã, coisas bizarras começaram a acontecer, como, por exemplo, algumas crianças que brincavam numa rua do bairro Santana afirmaram ter visto uma criatura meio humana, meio animal, escondida. Como eles pensaram que aquilo era um animal, por brincadeira eles tacaram pedras. A criatura, meio fragilizada, parecia inquieta. Como o corpo de bombeiros foi acionado devido a diversas coisas que ocorriam ao mesmo tempo por ali, eles acabaram chegando ao local e essa criatura acabou sendo capturada. Até então, muita gente pode não ter levado esse relato tão a sério, afinal, crianças podem inventar de tudo apenas para se divertir. Os boatos se limitavam a descrever um bicho diferente, que emitia um zumbido agudo, assustador e exalava um cheiro horrível similar à amônia. A criatura foi mobilizada e levada embora, mas até então ninguém havia presenciado muita coisa. Um peixeiro chamado João Bosco é uma das pessoas que alega ter presenciado de longe a ação das autoridades que teriam enrolado essa criatura numa rede, prendido então numa caixa e colocada dentro de um caminhão. Depois disso, por volta das 3 da tarde, no mesmo local,
uma outra pessoa observou uma ação um tanto quanto suspeita. Essa testemunha teria visto alguns militares camuflados adentrarem no matagal e, nessas mesmas redondezas, tiros foram ouvidos. Após isso, eles saíram do meio da floresta carregando 2 sacos. Um deles, de acordo com a testemunha, se mexia. Por volta das 5 da tarde desse mesmo dia, tudo estaria prestes a mudar. Esses relatos se encaixariam num quebra-cabeça muito maior quando as irmãs Liliane e Valkyria e uma amiga delas, chamada Kátia, caminhavam de volta para casa no bairro Jardim Andere, quando, passando próximo a um terreno baldio, avistaram um ser horripilante encolhido no canto de um muro. Assustadas, as jovens saíram correndo e, ao chegarem em casa, relataram o ocorrido para a mãe. Mãe, a gente decidiu cortar caminho aí do nada, a gente viu uma coisa. Credo, tinha chifre. Era uma coisa ruim, Dona Luísa do céu. Era marrom. Mãe, era horrível. Tinha um olhão vermelho. Vocês estão doida, menina? Vamos lá que eu quero ver isso aí. Após contarem tudo para Dona Luísa Silva, desesperadas, as meninas voltaram ao local, mas o suposto ser já havia desaparecido. O que elas não sabiam é que ele tinha sido capturado por policiais que rondavam o bairro. Um desses oficiais era o jovem de 23 anos chamado Marco Eli Xerez, que estava na companhia de Eric Lopes, o seu parceiro de sempre. Nesse dia, ambos estavam cumprindo ordens de monitorar as ruas até mais tarde, já que denúncias haviam deixado o departamento de polícia em alerta. Sem saber exatamente pelo que procuravam, o destino fez com que o estranho ser cruzasse o caminho deles. Essa criatura, que mais tarde foi descrita não como um animal, mas sim como um ser humano deformado, estava machucada e agonizando. Marco pegou a criatura ferida no colo, a transportou para o posto de saúde, onde a equipe médica teria se recusado a tratar aquilo, e então eles acabaram levando para o hospital regional. Foi a partir das 6 da tarde que uma forte tempestade de verão inundou Varginha, o que supostamente justificaria a presença repentina de tantos bombeiros e militares que, de acordo com diversos relatos, circulavam pela cidade. Já por volta das 9 da noite, uma intensa movimentação foi percebida em torno do hospital para onde essas criaturas haviam sido levadas a princípio. E nesse mesmo centro médico, uma equipe de ponta foi chamada para a cirurgia, tendo chegado horas depois. Há registros que comprovam que, sem justificativa aparente, o hospital havia sido cercado por autoridades, ninguém entrava ou saía e que também toda uma ala foi interditada. Após chamarem muita atenção no hospital regional, onde pacientes e curiosos já perguntavam se havia mesmo uma pessoa diferente internada ali, os militares decidiram se dirigir para uma outra unidade hospitalar, o Humanitas, ainda em Varginha, para onde teriam transferido o ser de aparência medonha na madrugada do domingo, dia 21. A mesma movimentação suspeita foi relatada e posteriormente confirmada por fontes anônimas que temiam serem descobertas. A regra era clara: falar sobre o caso com qualquer pessoa estava estritamente proibido, só que já era tarde demais. Os boatos correram de bairro em bairro, se espalhando no ar. As pessoas sentiam medo e muitas, em sua maioria ufólogos, passaram a investigar os acontecimentos por conta própria. Na terça-feira, dia 23, por volta das 4 da manhã, um comboio militar com mais de 10 caminhões deixou a ESA, Escola de Sargentos das Armas, com destino a Campinas. O que se diz é que os corpos capturados naquela vizinhança eram de animais mutados ou possíveis alienígenas e que foram levados para a Unicamp, a Universidade de Campinas, com a finalidade de serem estudados sob sigilo. Chegando lá, o exército já tinha levado tanto os corpos quanto fragmentos de metais para suas bases e laboratórios militares subterrâneos, onde só poderiam entrar pessoas autorizadas. De qualquer maneira, àquela altura, todo o país já estava ciente da movimentação suspeita
e, por conta disso, novas fontes e testemunhas traziam fatos e informações sobre os acontecimentos atípicos na universidade. Professores, alunos, funcionários e cientistas relatam que as semanas que seguiram foram, no mínimo, estranhas. Uma cientista que estava em um dia comum de trabalho, de repente viu chegar vários militares carregando uma caixa pesada, supostamente aquela mesma caixa dos bombeiros que capturaram o primeiro ser. Segundo a mesma, eles pediram que ela os conduzisse para a sala do médico legista. Ao chegarem lá, esses militares a dispensaram. Ela não pôde ver nada, nem o que fizeram com o conteúdo da caixa, muito menos o que tinha lá dentro. No dia 15 de fevereiro de 96, o policial Marco Xerez, o mesmo que no início teria participado da operação, carregando a criatura em seus braços até o hospital, veio a óbito após ser vítima de uma infecção generalizada, principalmente no intestino, que resultou em uma parada respiratória. Até aí, o lamentável ocorrido parecia normal, já que ele havia se submetido a uma cirurgia na axila dias antes. Só que o médico que o atendeu não conseguia identificar o foco da infecção. Apesar de tratá-la com diversos antibióticos, era impossível controlar, haja vista o estado avançado. Não demorou para que suspeitas fossem levantadas de que a morte estava relacionada com o suposto contato desprotegido com a criatura e que teria, de alguma maneira, o infectado. A família, tendo então uma suspeita de negligência médica, abriu um inquérito e pediu uma investigação mais aprofundada que apurasse a estranha causa da morte. A esposa e mãe de Marco alegam que o policial odiava qualquer assunto que fosse ligado à história do possível extraterrestre, algo que sequer podiam comentar em sua presença, pois ele se incomodava e sempre se esquivava do assunto. O comportamento é considerado normal por parte de muitos, já que policiais tendem mesmo a serem reservados sobre suas missões. Mas, depois daquele dia, uma crescente preocupação era visível em seu semblante. O laudo da necrópsia do policial levou quase um ano para sair. Por muitas vezes, internamente, as autoridades dificultaram e muito o andamento das investigações solicitada pela família do rapaz. Contudo, o resultado final não atestava anormalidades toxicológicas, embora tampouco explique razoavelmente o que teria afligido o policial. Seus dias finais foram dramáticos, com muitas dores corporais e fraqueza. É impossível afirmar que Marco tenha mesmo sido vítima de um vírus ou doença contagiosa, mas as suspeitas em torno da sua morte permanecem até hoje. Nos dias seguintes da morte do policial Marco, a NASA chegou na Unicamp. O que foi dito a respeito disso foi que eles estariam selecionando astronautas brasileiros para uma missão espacial conjunta. E não parou por aí, pois, em meados de março, a Agência Espacial Norte-Americana, bem como representantes do governo dos Estados Unidos, oficialmente fecharam um acordo diplomático para fins científicos com o Brasil. Conforme o site do governo brasileiro, o acordo entre as duas partes, chamado Acordo Quadro sobre Cooperação nos Usos Pacíficos do Espaço Exterior entre Brasil e Estados Unidos, foi criado em 1º de março de 96. Esse acordo de exploração espacial prevê diversas trocas de informações entre os países. No artigo 3, o parágrafo 1 deste acordo diz: as partes identificarão áreas de interesse mútuo e buscarão desenvolver programas ou projetos de cooperação, doravante designados programas, para a exploração e os usos pacíficos do espaço exterior e trabalharão em estreita cooperação para esse fim. Já no parágrafo 3, esses programas poderão ser implementados por meio de, e aqui segue uma lista enorme de itens, sendo alguns deles naves espaciais e plataformas de pesquisa espacial, instrumentos científicos a bordo de naves espaciais e plataformas de pesquisa espacial, comunicações espaciais, incluindo antenas terrestres para monitoramento, telemetria e aquisição de dados, instalação de pesquisa terrestre e intercâmbio de dados científicos.
Seria apenas mera coincidência ou uma enorme conveniência para que os Estados Unidos tivessem livre acesso ao caso de Varginha? Difícil dizer, mas o fato apenas levantou mais suspeitas, deixando questionamentos até hoje sem uma resposta plausível. Por que um acordo desse tipo seria firmado justo naquele ano? O que é nítido a qualquer cidadão é que, durante aquelas primeiras semanas de 96, inúmeros relatos de aparições começaram a ser registrados em todos os lugares, mas principalmente em cidades de São Paulo e Minas Gerais. Relatos impressionantes envolvendo mais de uma pessoa foram catalogados, alguns com provas visuais como vídeos e fotografias que foram comprovadas como sendo registros autênticos. Mas os mistérios em torno de Varginha e todos os acontecimentos estranhos que se sucederam naquela região não terminariam ali. A agitação coletiva, bem como as noites mal dormidas, alimentadas por um medo real, estava apenas começando. No dia 26 de março, um blackout atingiu toda a região. A ocorrência ficou sem explicação por parte das redes de energia. No dia 21 de abril, uma senhora chamada Terezinha Galo Klepf, que estava em um salão de festas no zoológico da cidade, saiu para fumar e ela afirma ter visto uma criatura semelhante à descrita pelas meninas meses antes. Ela também deu vários depoimentos sobre o ser de pele marrom e olhos vermelhos que ficou a encarando por entre as árvores do local. Na manhã seguinte, pelo menos 6 animais do zoológico morreram. O veterinário e a bióloga não souberam explicar o motivo que teria levado os animais a óbito. A análise em laboratório não teve conclusão, a não ser que o intestino fora severamente afetado, semelhante ao identificado na morte do policial Marco. Mais tarde formulou-se uma teoria de que uma das criaturas havia escapado e se escondido no zoológico, tendo tido assim contato com os animais que faleceram. Ao passo que muitas histórias se cruzavam e se completavam numa teia que reconstruía os fatos daqueles meses, outras eram apenas manifestações claras de pessoas com a necessidade de fazer parte de um grande acontecimento. Ainda assim, havia espaço para mais alguns desfechos muito intrigantes porque a intensa movimentação de militares, mais tarde, comprovou-se ter acontecido muito antes daquela relatada pelos moradores de Varginha. Vários caminhões, helicópteros e até aviões da FAB, a Força Aérea Brasileira, observavam a região nos dias anteriores ao dia 20, o que corrobora com a teoria criada a partir de um testemunho interno que garante que as Forças Armadas tinham sido alertadas sobre a provável queda desse objeto em solo nacional. O intenso fluxo de pessoas do Exército foi notado por um vigia noturno de uma fábrica que alegou nunca ter visto tantas autoridades juntas de uma única vez naquela região. Mas mais inesperado do que tudo isso foi o depoimento de Dona Luísa Silva, mãe das 2 meninas que se depararam com a criatura naquele dia 20 de janeiro. Cerca de 3 meses depois, no dia 28 de abril, por volta das 10 da noite, 4 pessoas bem vestidas entraram na sua residência solicitando uma conversa. De acordo com ela, um dos rapazes que a abordou pediu gentilmente que ela e as meninas fossem à televisão desmentir tudo o que haviam dito sobre o caso. Ainda lhe ofereceram dinheiro para que fizesse isso. Desconfortável, Luísa respondeu dizendo que iria considerar a oferta. No dia seguinte, ela procurou os ufólogos que investigavam tudo e narrou o ocorrido. Para a segurança dela e das meninas, ficou acertado mais uma entrevista em rede nacional, onde ela reafirmou tudo. Mas a agonia de Dona Luísa estava longe do fim. Um ano depois disso, a senhora teria sido novamente coagida, agora de um modo não tão amigável. O mesmo rapaz que sentou em seu sofá com uma proposta irrecusável um ano antes, a seguiu com seu automóvel na rua quando Luísa estava saindo do seu emprego. Ele, que estava acompanhado de um outro homem, pediu que ela entrasse no carro, mas de lá eles pegaram a estrada e pararam numa área de mato deserta. Não precisa ficar assustada, não vou fazer nada com a senhora. Então por que me trouxe aqui? Para a gente conversar um pouco de forma discreta. Veja, Dona Luísa, estamos diante de um caso que pode abalar o mundo.
A senhora e sua filha precisam desmentir o que disseram. Precisam entender a gravidade do assunto. Uai, e com que cara eu ficaria perante a cidade e todo mundo? Isso é muito maior do que a senhora, e é muito maior do que todos nós. Se a verdade vier à tona, imagina o pânico que iria causar. Confie em mim. Para te provar, trouxe umas fotos. Veja. Virgem Maria, minha Nossa Senhora! Então esse é o tal bicho? Cruzes! Imagine só o pavor que causaria nas pessoas saber de algo assim. Precisamos contar com o seu silêncio. Podemos lhe dar uma vida confortável, te pagar em dólares, se for necessário. Tudo o que precisa fazer é desmentir o caso. Ainda segundo Luísa, eles ficaram conversando por cerca de 3 horas. O outro homem, que também estava no carro, não dirigiu qualquer palavra, só a encarava. Lá, eles a teriam mostrado fotografias horripilantes do tal ser que havia sido capturado, a fim de convencê-la que eram confiáveis e que não esconderiam dela a verdade. Uma foto era em preto e branco, uma outra já era colorida. De todos os desenhos e retratos que foram feitos baseados nos relatos, tanto das meninas e, posteriormente, da Dona Luísa, nenhum, disse ela, chegava perto de se parecer exatamente com a criatura das fotos mostradas. Luísa deu a mesma resposta de antes, que ia tentar convencer as meninas e que iria considerar a proposta. Só que não foi o que aconteceu. Por isso, uma terceira abordagem por parte do mesmo homem foi denunciada, só que dessa vez pela patroa de Dona Luísa, que trabalhava em sua casa como empregada doméstica. A patroa disse ter sido procurada e que eles a persuadiram para que ela fizesse com que Dona Luísa desmentisse todo o caso. O caso de Varginha tornou-se um dos mais famosos do mundo, ao lado de outros grandes acontecimentos envolvendo OVNIs e seres supostamente extraterrestres. Muitos afirmam que a história contada desse caso se assemelha ao caso Roswell, nos Estados Unidos, onde muitos afirmam que uma nave alienígena caiu por lá em 1947. E aí algumas testemunhas de Varginha narraram coisas parecidas com o caso Roswell, mas isso pode ser de duas uma. As pessoas leram sobre o caso e inventaram testemunho baseado em coisas que viram sobre, e no caso muitas pessoas acabaram fazendo isso, ou as duas histórias são verídicas, por isso as semelhanças. Contudo, foi a conclusão do inquérito da Polícia Militar Brasileira que mais deixaram as pessoas perplexas. Não pelo seu caráter extraordinário, mas justamente por mais de 300 páginas com informações erradas, contraditórias e comparações que beiram o ridículo, conforme definido por quem crê em casos de extraterrestres. As informações do relatório afirmam que 1. O tal ET, avistado pelas garotas, era na verdade um antigo morador do bairro conhecido como Mudinho, que tinha deficiência mental e vivia agachado pelos cantos. A segunda observação foi que o comboio de caminhões passou por uma vistoria e que uma festa de calouros teria acontecido na ESA, por isso a cidade ficou tomada por militares. O terceiro ponto foi que, quanto ao hospital regional estar cercado de autoridades, foi que o local estava realizando a primeira cirurgia de coração naquele dia. O 4, em relação ao Hospital Humanitas, era um corpo exumado de um criminoso que tinha sido morto na delegacia enquanto estava preso, que na ocasião só tinha ele na cela, e que esse corpo estava lá para ser analisado porque a família alegava que ele tinha sido assassinado por um policial e não morto por causas naturais. Porém, em relação a essa informação, ufólogos procuraram a família e eles alegaram que a data da exumação do corpo tinha sido quase 10 dias depois do caso de Varginha e que o ato não contou com a presença de policiais, o que contradiz as informações do relatório. Tudo até que seria plausível se as datas fornecidas no documento não estivessem todas desencontradas, o que foi comprovado por investigadores ufólogos por meio de documentos e depoimentos. Uma emblemática entrevista concedida pelo Major Causa,
circula na internet até hoje, tendo virado motivo de chacota graças ao conteúdo das explicações que incluíam um casal de anões. Aparições de extraterrestres ou de OVNIs, isso não houve porque não houve uma comprovação. O que ocorreu mesmo foi o seguinte: no dia 20 de janeiro, estava chovendo muito forte em Varginha, ocorreu um temporal, e nós estávamos com uma solenidade aqui em Três Corações dos nossos caminhões, esses caminhões Mercedes-Benz, que eles estavam ainda na garantia. Então nós deslocamos 2 caminhões até Varginha para que fizesse a manutenção prevista. Tudo disso aí, no desenrolar de toda a história, houve uma série de coincidências de fato. Havia no hospital de Varginha um casal de anões, onde a senhora estava grávida para ganhar um neném. Isso coincide com o fato de a ESA ter pegado essa criatura, ter colocado no caminhão e levado para o hospital de Varginha, onde o pessoal disse ter encontrado um casal de ETs. Hoje, o caso ainda habita o imaginário popular brasileiro, dividindo principalmente as opiniões daqueles que vivem na cidade. Há quem acredite que a coisa toda não passa de uma lenda, mas aqueles que protagonizaram tal situação ainda vivem para recontar a história quantas vezes for necessário. Já no dia 28 de abril de 2020, 24 anos após o mistério de Varginha, os Estados Unidos e também em específico o Pentágono liberaram documentos e registros oficiais referente a casos de OVNIs, afirmando que pretendem estudar os objetos com maior seriedade. A revelação caiu como uma bomba, provando que tudo não é uma coisa tão louca de se imaginar. É provável então que sim, eles estejam aí fora e que de alguma forma estão fazendo contato.